O universo de SCP é gigantesco. Tem tanta coisa louca e incrível que... Cara, quando a gente entrou nesse negócio de SCP, eu sabia que eu ia mergulhar e cair de cabeça e que a gente não ia parar mais. Então hoje nós vamos trazer os SCPs mais perigosos. Cara, são SCPs esses que realmente apresentam um enorme perigo para a humanidade. Mas eu quero falar para vocês também alguns outros detalhes que, se vocês quiserem, a gente pode trazer também. Eu vou tentar fazer o meu melhor para descrever. Por quê? Eu vou fazer um outro vídeo, pois a Fundação SCP me contactou. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Depois que a gente entrou no universo de SCP, eu meio que virei o que eles chamam de locutor, sabe? Eu passo as informações para vocês. Por isso, de novo, as informações desse vídeo são privadas, somente de uso da Fundação SCP. Se você compartilhar por conta e risco seu, tome cuidado com as informações e para quem você passar elas, tá bom? E aí a galera vai zoar no vídeo. Ah, Cor, mas você fala para compartilhar o vídeo e tal, não sei o quê. Eu sou o locutor, a mensagem tem que ser passada. Quando você entra no roleplay, o bagulho excede os limites. Mas enfim, pessoas, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje vamos falar então de alguns SCPs perigosos e mais alguns outros detalhes que eu preciso falar da Fundação SCP, beleza? Então, pessoas, já deixa o gostei no vídeo, Também já se inscreve no canal. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma informação e nem coisas interessantes a respeito desta fundação e dessas coisas loucas que tem dentro de SCP, beleza? Então, molecada, já deixa aí a sua inscrição e ativa o sino para você não perder mais nenhum dos outros relatórios que nós vamos mandar aqui, hein? Lembrando que eu peguei esses SCPs que a comunidade fala que são extremamente perigosos e também viram alguns comentários de vocês. Pode ser que não tenha um SCP aqui. Por isso eu vou explicar melhor. Vamos chegar a 1 milhão. A Fundação SCP ajuda nós a chegar a 1 milhão aí, hein? Enfim, pessoas, muito obrigado já por estar assistindo e vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que é o seguinte: nem todos os SCPs são perigosos. Eu já fiz um vídeo falando das classes dos SCPs, mas tem alguns detalhezinhos que eu deixei faltar, então por isso eu vou falar aqui. Existem, na verdade, duas coisas que eu descobri que eu não imaginava que isso existia dentro da comunidade de SCP. Primeiro, tem uma coisa muito legal, que eu posso até trazer um vídeo, em que a comunidade, né, toda a Fundação SCP pediu os relatórios, né, da galera, dos agentes, né, do pessoal que vai fazendo as pesquisas, pediu para ver SCPs que podem causar o fim do mundo. É isso mesmo que vocês ouviram. Existem SCPs que podem acabar com o planeta Terra e com toda a vida existente. Foi um evento em 2018, me lembro, né? A Fundação até agradeceu a participação de vários agentes, aquela coisa toda. E ali a Fundação SCP pegou vários desses SCPs que tem categorias absurdas e categorias, cara, que eu nem poderia imaginar. Que nem eu falei pra vocês, tem uma trocentada de classes de SCPs. Mas uma coisa que eu descobri também, que eu preciso falar pra vocês qualquer dia, se vocês quiserem a gente traz os vídeos disso, né? Já deixa então o gostei e comente aí se vocês quiserem mais. Tem as classes do tipo K. As classes do tipo K, eu não sei se K significa Keter, mas eu acho que não é. Eu acho que é K-Class, que chama, né? Que são cenários que, sabe, são definidos pela fundação, né, que tipo assim, que são classes únicas, melhor dizendo, são classes que só foram utilizadas para aquele SCP e que elas não são canônicas para todas as outras partes dos outros SCPs. Essa classe K, melhor dizendo, são só para alguns eventos específicos e para descrever algumas entidades muito mais diferentes que as outras, utilizando, né, a classe K, que tem aqui a ZK, a SK, TK, AK, ADK e por aí vai. Na verdade, não são só esses, tem vários outros, porque também tem cenários de múltiplos usos, né, que são cenários que SCPs podem se enquadrar um ali, mas não são todos. Tipo assim, o outro vídeo que eu fiz é da classe geral, sabe? Tipo, dá pra você classificar um monte de SCP com isso aqui, mas tem essas classes únicas e tem as classes do dia do juízo final, que é aqui que eu gostei do negócio, é aqui que nós quer, é aqui que nós quer ver os bichos ruins. Então eu dei uma procurada, mas ainda algumas informações dos outros agentes, né, da Fundação SCP, e eu vou trazer aqui algum desses SCPs. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo falando, né, dessas classes, né, da K-Class, que são classes de cenários únicos, e também o vídeo falando, né, do dia do juízo final, que seria os SCPs que podem causar o fim do mundo, melhor dizendo. Não que alguns desse vídeo não causem, mas a gente pode explicar melhor o que é esse Doomsday Scenarios, né, que a própria Fundação SCP tem. Porque, aquela coisa, se tem um SCP que tem uma pedra, tem outros SCPs que são uma entidade
colossal que viaja por planos, multiversos e que devora multiversos. Isso existe nesta tranqueira aqui. Vamos lá. Quero falar primeiro do SCP, que eu até trouxe no outro vídeo, que é da classe Apollyon. Na verdade, eu vou trazer os dois SCPs da classe Apollyon, que é da classe Abaddon, que seria Anjo da Morte, que é o SCP-3999. Vou começar por ele, que quem conseguiu conter ele foi o pesquisador Talloran. O pesquisador Talloran foi o cara que conseguiu fazer os procedimentos, né, para conter o bicho, melhor dizendo. Tanto que o pesquisador Talloran, que é o cara que conseguiu achar esse SCP, melhor dizendo, né, e fazer toda a pesquisa em cima dele, ele não sai da fundação, mas nem por um decreto, e está contido dentro dele esse SCP. Não falei isso no outro vídeo, mas tá falando agora. Tanto que seus colegas, né, que sabiam ou têm informações, né, que viram o tal desse SCP-3999, que tá junto com o pesquisador Talloran, acabaram sendo executados para não correr o risco do SCP sair do pesquisador Talloran. Tanto que isso também aplica pro conselho O5, né? O conselho O5. Uma coisa que eu não expliquei nos outros vídeos, que eu tenho que fazer muito provavelmente um vídeo disso também. Existe o conselho O5, que seria a administração da própria fundação SCP. Eu recebi um e-mail desses caras. Não passa nem Wi-Fi. Só avisando. A administração da Fundação SCP veio falar comigo que é desse conselho aqui. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falar. Inclusive, Conselho O5, oi. Obrigado por estar assistindo o vídeo. Vocês deixaram o gostei? Vocês se inscreveram no canal? Eu sou cara de pau até com a administração da Fundação. Desculpa! Descrever o SCP-3999 é um pouco difícil. Porque o SCP-3999, ele é tudo que tem de errado no mundo. A morte rastejando. O último vestígio do sol do universo. Então, que nem eu falei pra vocês, é meio difícil de escrever, mas espero que vocês tenham entendido o que o bicho é. Tem muita história envolvendo o SCP-3999, né? Tudo falando pra vocês do pesquisador Talloran e tudo mais, e tem toda a história dele. Então, o SCP-3999 hoje tá contido dentro do pesquisador e vai ficar bonitinho lá dentro. Deixa o cara quieto, isolado lá, sem ninguém. O próximo SCP, também da classe Apollyon, é o SCP-2317. Tem várias histórias desse SCP, que são incríveis, simplesmente. Tanto que no site tem os logins dos agentes que entraram e pesquisaram o SCP e que a gente pode dar uma olhada melhor. Algumas dessas interações, elas estão falando o seguinte: o SCP precisa ser contido numa parte de reforço de 3 metros por 3 metros, com guardas armados para prever que ninguém consiga passar, né, para a sala desse SCP. Porque esse SCP, na verdade, é uma porta de madeira que foi construída, na verdade, num porão, numa igreja do Massachusetts, no século XIX. Se você abrir a porta, né, se você chegar, pegar aquela porta e abrir, você vai para um mundo totalmente louco. Você vai para uma realidade alternativa. Ele é meio que a porta que abre outros mundos. E tem outros funcionários, né, outros agentes da fundação também pesquisando e falando os seus relatos. Por isso eu vou ler melhor eles para vocês entenderem. De novo, o SCP, ó, tem que ser protegido, babá. Ele é ainda porta de madeira, mas acontece o seguinte: tem que dar uma olhada porque, ó, ele na verdade tava na classe... Ele não tinha classe, porque era só uma porta, seria meio que classe safe, mas agora ele virou a classe Keter. Eles têm, ó, ele tem várias coisas que podem afetar o psicológico das pessoas, somente porque, né, vendo outras realidades alternativas que, né, complicado. E tem que proteger essa porta porque ela, cara, ela pode causar um estrago na humanidade. O bagulho é loucura. E aí tá falando que os funcionários, né, que estão em volta precisam ter, né, mais tipos de proteções, porque o bicho é brabo mesmo. E aí o pessoal tem que fazer esse procedimento que é o 220 calabaças. Seria um ritual porque performa perto do pôr do sol, né, definindo o momento e tal. Aí o próprio conselho O5 deletou pra ninguém saber como é que é o ritual, né, pra entender melhor o que é esse bicho. Porque ele leva pro outro mundo. E o pessoal foi pro SCP-2317 Prime, que seria um mundo dentro, né, um dos mundos, na verdade, dentro desse SCP. E aí tá falando, se falhar nesse ritual, nesse procedimento de ritual, pode causar um cenário, um mundo, sabe, o fim do mundo, que é a XK Class, a classe K, que eu tava falando pra vocês, precisava falar dessas classes Ks, melhor pra explicar, né, essas
essas K-Class. E aí, pode causar o fim do mundo. Principalmente se você fizer as coisas erradas. Porque se você fizer errado, pode ser que você ative um outro mundo, ou um outro tipo de mundo não seguro pra humanidade. Que nem eu falei, o ritual não pode ser feito por qualquer um. E se faz o ritual errado, pode quebrar as correntes que estão segurando a criatura que tá presa dentro do SCP-2317. E o que é, na verdade, o SCP-2317? Se você fizer o procedimento errado. Que aí agora, um log do Conselho O5 que entrou falando que o código, na verdade, é do código pesadelo. Porque, na verdade, o SCP-2317 é uma entidade que o pessoal chama de o Devorador de Mundos. Vulgo também o Imperador. Na verdade, tá imprisionado, né, por místicos da época do século XIX. E aí eles prenderam esse bicho nessa porta em múltiplas realidades diferentes para salvar a nossa realidade. De que esse bicho não venha e mate todo mundo. Bonitinho. É só uma criatura que pode acabar com o planeta Terra. Assim. Vou falar também do Broken God. Na verdade, eu falei algumas coisas erradas. Na verdade, eu acho que eu precisava fazer um vídeo só desse SCP, mas eu vou pôr aqui, porque na verdade ele é da classe Keter, mas é um SCP, né? Basicamente, o primeiro SCP, que é o SCP-001. O SCP-001, eu acho que eu expliquei muito por baixo no outro vídeo, se não me falha a memória. Eles são, na verdade, o que é o SCP-001? É uma entidade pensante que tem a capacidade de iniciar o controle externo sobre anomalias da Terra, em todas as regiões. Ele pode alterar tudo dentro do planeta se ele quiser. Ele é hostil e acredita que seja motivado pelo desejo... Meu Deus! Ele é profundamente... Sabe? Ele quer fazer a humanidade sofrer em uma escala planetária. O método SCP-001 conseguiu seus planos, é fazer com que várias instituições... O objetivo dele é que as pessoas tentem acreditar numa realidade mais consistente e entrar pouco a pouco nas instituições do planeta Terra, para poder acabar mais fácil com a humanidade, basicamente. Esse SCP é um dos mais perigosos. Vocês viram o que ele pode fazer. Basicamente, é o resumo do resumo do resumo que esse bicho pode fazer. E tanto que, lembra que eu falei no outro vídeo das classes, por isso que é tão importante ver aquele vídeo? Um SCP que conseguiu conter, né, o SCP-001, ou pelo menos parte do evento do 001, é o SCP-2798, que é da classe Thaumiel, que é os SCPs que são coisas diferentes que podem prender outros SCPs. E esse bicho aqui, na verdade, ele é uma anomalia de um campo eletromagnético que está na Terra desde 1971. E aí a fundação, né, por pesquisa e por aí vai, foi parcialmente suscetível, né? Parcialmente conseguiram conter os efeitos do SCP-001. Tanto que, talvez, dependendo de como a Terra ainda progride e dependendo de como que as coisas acontecem, né, falham na intensidade do campo eletromagnético, pode ser que o SCP-001 fique ativo e acabe com todo mundo. Mas temos que agradecer, então, o SCP-2798 por estar protegendo nossas vidas. E a fundação, né, por ter ajudado a ver melhor esse bicho. Agora, outro SCP que é incrível, incrível simplesmente, é o SCP-3493, que é uma... Eu vou tentar descrever, porque assim, ele já foi descrito, meio que a Fundação SCP já tentou categorizar ele em várias linhas do tempo diferentes, várias eras diferentes, melhor dizendo. Então, na verdade, a gente tá no universo 1100, onde ali tem a descrição medieval do SCP-3493, que eu vou ler pra vocês aqui. O SCP-3493 é um corpo enorme que tem... na verdade, eu tava falando errado, é uma massa enorme gigantesca dentro do nosso, na verdade, da parte do nosso céu. É um bicho que tá no universo. Ele não causa nenhum problema pra mente humana, mas ele é uma massa enorme e aparentemente é uma massa sobrenatural que tá no universo. Ele tem a forma de um buraco negro hipermassivo. E vocês sabem que buracos negros, o termo buraco negro é assustador. É algo real que pode acabar com o mundo. Que ele puxa tudo pra dentro dele e acaba acabando com tudo que tem dentro, sabe? Ele acaba com o mundo, o buraco negro, basicamente. É absurdo. Tanto que é mó da hora ver esse SCP-3493, porque ele tem várias partes, né? Tipo, o pessoal da medieval que tentou ver, é basicamente um buraco negro mesmo. Um SCP que pode, né? Ele tem nossa, ele pode acabar com o mundo. É um buraco negro de verdade mesmo. Mas ele é uma entidade, porque as pessoas tentaram fazer contato com ele, né? E tem alguns eventos até descrevendo que ele tentou falar. O buraco negro saiu informações de dentro dele, tentando se comunicar de alguma forma. Só coisa atacada, velho. O mais interessante desse SCP, pelo que eu tô entendendo aqui, ele foi classificado em vários universos diferentes.
Ele é um SCP que nem eu falei, ele viaja em várias linhas do tempo e várias linhas de realidades alternativas diferentes. Ele foi descrito de formas diferentes para a mesma coisa. E como cada universo tentou classificar ele de alguma forma. Tanto que tem uma classificação que é, acho que é o universo, acho que é o Desconhecido 4, que é basicamente o resto de informações que tentaram fazer para gravar o bicho. Mas realmente, pelo que tô falando aqui e pelo que esse SCP pode causar, ele chegando perto, na verdade ele não acaba com o mundo, mas ele pode causar uma histeria coletiva. Ele pode causar uma demência em massa nas pessoas. É como se fosse uma mente em forma de buraco negro viajando por aí, meio que pensando em quando você chega perto, você ficar louco. Isso pode afetar todo mundo. E tá aqui falando, nesse paralelo do Desconhecido 4, causou, na verdade, demência em 5,4 bilhões de pessoas. Brabo! E outro SCP extremamente perigosíssimo, eu quero falar pra vocês, também é muito conhecido, o SCP-3805, que é da classe Keter. Vamos ler a descrição desse bichinho que é atacado. O SCP-3805 é uma entidade embrionática localizada no núcleo da Terra e considerado, né, várias camadas da nossa superfície. Na litosfera é considerada como se fosse a cápsula, né, como se fosse a casca dele ou a membrana que existe de fora dele. É um manto que protege ele meio que como se fosse um ovo, como se fosse uma casca de ovo. E dentro, mais da parte ainda que tem a lava, né, tem toda a parte do magma, né, que seria em volta desse bicho, tá um embrião, o centro de tudo mesmo que é esse bicho. E dentro dele seria a parte natural do SCP-3805, que seria as funções geológicas da Terra, junto com o campo magnético e outros tipos de coisa. Tanto que tem relatos, né, das pesquisas que foram feitas em cima desse SCP. Esse SCP tem até uma entrada, né, da onde ele poderia, onde o pessoal tentou fazer as pesquisas e tudo mais, né. É como se fosse o embrião da Terra. É como se fosse o nascimento da vida em si, basicamente. Tem várias coisas que dão esses relatos e várias coisas que falam desse bicho. É muito interessante, velho, porque, de novo, que eu tô falando aqui, tanto que tem várias partes, tem o 3805-1, que seria, né, as entidades, fendas dimensionais que podem ter sido criadas pelo SCP-3805, que pode ter dado as falhas, né, desses universos alternativos chegando no nosso mundo real. E ele não tem nenhuma consciência, pelo que eu tô lendo no arquivo, ele não é uma entidade pensante, ele é só um negócio que tá protegido por uma casca, e é meio que como se fosse o equilíbrio da Terra, basicamente. Porque lá no final também, tanto que tá o pessoal falando, né, a parte de pesquisa, ele também é da classe Thaumiel, que é a classe que para outros SCPs. Tanto tá aqui, ó, o uso do SCP-3805 é uma entidade que pode manter, né, a gestação pra sempre, ou não sabe quanto tempo que ele mantém aquilo lá, ou é a Terra nascendo sempre. E seria, tipo assim, ele tem a capacidade, né, de desenvolvimento de counterar outras coisas extraterrestres e meio que poderia fazer as destruições. Então meio que ele seria uma grande blindagem que a Terra tem contra outros bichos de outros mundos, né, ou de outras coisas, né, que poderiam acabar com o mundo inteiro. Tanto que o pessoal deu até a classificação do fim do mundo, né, porque ele poderia, sabe, se o ovo chocar e derreter inteiro, ele poderia acabar com a Terra inteira. Mas, por conta que ele tá inativo e tá de boa, é meio que ele protege, né, a gente de outras coisas, de outras fendas temporais que podem vir e surgir na Terra. Bizarro, simplesmente. E o pessoal é que, assim, ele é um negócio que não dá pra conter, senão teria que conter a Terra inteira, basicamente. Ou fazer um quadrado enorme de, sei lá, pra proteger o núcleo da Terra. Não dá. Simplesmente não dá, porque ele tá no núcleo da Terra. Não dá. Simplesmente não dá. Por isso que classificaram ele também de Keter, sabe? Porque é extremamente impossível de conter ele. Não, quer dizer, outra coisa que eu também tinha que falar. Eu vou até falar na cartinha do Conselho O5 que mandou pra mim, né? O bicho da classe Keter não quer dizer que ele é extremamente perigoso, que é um caso que nós estamos vendo aqui. O SCP-3805, ele aparentemente não dá pra conter ele, mas ele não é perigoso pra humanidade. Ele é da classe Thaumiel. Mas o pessoal até mandou ele, tipo, se ele acabar morrendo ou acabando com tudo, ele pode acabar com tudo, basicamente. A estrutura da Terra. Realmente muito louco. Bom, pessoas, esses são alguns SCPs extremamente perigosos que eu achei e que são histórias interessantes, que são bem legais. Qualquer coisa, se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma coisa, que eu tô tentando resumo. Mas, muito provavelmente, eu vou ter que me aventurar e falar com detalhes de cada SCP, principalmente os SCPs mais interessantes. Vocês gostariam disso? O que vocês acham? Qual SCP vocês gostariam de ver aqui no canal? Teria a sua história mais detalhada
detalhada. Então, pessoal, já deixem um comentário o que vocês acham, beleza? E também já deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal para não perder mais nada, hein? E ativa o sino para você, né, o YouTube já te notificar e você não perder mais nenhum do relatório das coisas de SCP que estamos trazendo aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado e vamos que vamos. Vamos chegar a 1 milhão, beleza? Manda pros amigos, manda pra outras pessoas. Manda, não quero saber. Manda para as pessoas. Eu quero chegar a 1 milhão. Vamos que vamos, povo. Muito obrigado por tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima.